Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula remota número 47. Estamos na apostila 3, no capítulo 6, na página 33. Continuamos falando sobre termodinâmica, só que agora complica um pouco mais, é a calorimetria. Então, o Lavoisier, em 1793, escreveu a Lei da Conservação da Energia, dizendo que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada em outra. Partindo desse, Lei da Conservação da Energia. Partindo desse princípio, começou o estudo sobre o conceito de calor. Então, calor está relacionado com a troca de energia térmica entre os corpos, tá? Lembrando que uma caloria, daí tem que vir para cá na apostila para poder entender. Uma caloria é a quantidade de calor necessário para fazer com que 1 grama de água eleve a temperatura em apenas 1 grau Celsius. O valor da caloria é 4,18 joules, ou caloria por grama por centímetro cúbico. Uma destas duas unidades de medida, tá? Então, a partir do momento que a gente sabe o que é caloria, a gente sabe que o calor, ele passa sempre do maior temperatura para a menor temperatura. Quando está escrito no rótulo dos alimentos quantas calorias tem aquele alimento, significa que é o número de energia que foi gasto para produzir, então é o número de energia que ele volta para dentro do nosso corpo. É através da caloria também que a gente comprova o emagrecimento, é a queima desta caloria, tá? Na questão da lei da conservação, que não pode ser destruída, nem criada nem destruída, apenas transformada em outra, a gente tem aquele pêndulo ininterrupto de Galileu Galilei, aonde você dá a partida inicial numa bolinha, você gera energia e ele bate nessas bolinhas que transfere a energia para a última bolinha que se movimenta. No balanço do vai e vem, ele fica balançando para sempre. Então, isso aqui é transferimento de energia, tá? A transferência. Bom, dentro da calorimetria, nós temos 2 tipos de calor. Nós temos o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é a quantidade de calor que é transferido de um corpo para o outro apenas para fazer a variação da temperatura. Então, por exemplo, você tem um refrigerante morno, temperatura ambiente, você acrescenta gelo para resfriá-lo. O calor sensível, ele faz aquela ação e reação. Então, o refrigerante esfria, mas ao mesmo tempo o gelo derrete. E eles vão entrar em um equilíbrio térmico até encontrarem com o ambiente, tá? Então, primeiro eles vão trocar calor entre si e vão se equilibrar. E depois eles vão se equilibrar com o ambiente. Por isso que depois de um certo tempo, mesmo que você tenha posto gelo, ele volta a ficar quentinho de novo. O calor sensível trabalha com esta fórmula aqui que mandarei, reforço número 6. A quantidade de calor, para você saber a quantidade de calor, é igual à massa do produto vezes o calor específico do produto vezes a variação de temperatura. Ou seja, quanto mais água na panela, maior vai ter que ser o tempo para ela poder mudar para ela poder aquecer. O calor específico é a caloria, é a quantidade de calor que é individual de cada matéria. Cada um tem a temperatura exata que passa de um estado físico para o outro. Por falar em mudança de estado físico, é o calor latente. Então,
Enquanto eu só acrescento gelo ou ponho no micro-ondas no fogão para esquentar, é calor sensível. A partir do momento em que ele muda o estado físico, evapora, solidifica, liquefaz, é o calor latente. Então, esse aqui é o esquema antigo e esse aqui é o esquema novo. Como não dá para ver direito aqui, a professora preparou uma cola para sempre. Se quiser dar um pause na imagem e copia para vocês. Então, os estados físicos da matéria. A apostila traz sólido, líquido e gasoso. E hoje em dia a gente já sabe que é sólido, líquido, gasoso, plasmático e as partículas, mas por enquanto não nos interessa, tá? Então, quando eu vou fazer a passagem do sólido para o líquido, ele vai liquefazer. Todos têm que terminar com ação, mostrando que está tendo a mudança do estado físico. Então, vai se liquefazer, é liquefação. Do líquido para virar um gás, ele tem que vaporizar, se tornar vapor. Pode ser natural pela evaporação e pode ser artificial, laboratorial, acrescentando fogo, pondo no fogão, bico de Bunsen. Ionização é quando esses gases aqui liberam seus prótons, elétrons, nêutrons, que fazem o circuito da televisão plasmática, do celular, do notebook, do computador. Todas as telas de plasma, elas trabalham com íons, com partículas, com átomos carregados eletricamente. Bom, todo o processo na natureza é reversível, quase todo. Portanto, a ionização, quando está no plasma e você desliga a lâmpada fluorescente, por exemplo, acontece uma desionização, o processo reverso. Do gás para virar um líquido, minha mesa hoje tá bamba. Do gás para virar um líquido, vai fazer que nem a nuvem, vai condensar, vai unir os gases de uma forma com que a estrutura molecular dele vai se unir, vai ficar mais pesado que o ar, por exemplo, no caso da nuvem, e daí vai cair pela força de gravidade, tá? Do líquido para o sólido é o gelo na geladeira, vai solidificar, tá? Aqui é o gelo derretendo, aqui a água fervendo e aqui a televisão de plasma. Tem produtos que conseguem passar do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido sem passar pela fase líquida. E este processo é chamado de sublimação. É o que acontece com a naftalina dentro do guarda-roupa. Você bota uma naftalina sólida no guarda-roupa, depois de alguns dias você abre e a naftalina sumiu. Ou seja, ela vaporizou sem deixar rastro, sem passar pelo estágio líquido, tá? Bom, quando você está falando do calor latente, a gente está falando do calor específico de cada um dos produtos da natureza. Então, por exemplo, o ponto de fusão da água é exatamente o 0 graus Celsius. Tá? Então, esse aqui é o ponto específico onde este produto passa de um estado físico para o outro. É o ponto em que ele se funde. Tanto faz do sólido para o líquido, quanto do líquido para o sólido, tá? E do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, a gente tem o ponto de ebulição, que é exatamente o da água, é 100 graus Celsius, quando ela passa do estado líquido e vira vapor, tá bom?
Cada produto possui o seu próprio ponto, a sua própria temperatura específica na hora de mudar. Então, que depende do calor específico de cada um, né? O ferro é um, o ouro é o outro, o cobre é o outro, a água é o outro, o mercúrio é o outro, o nitrogênio é outro, tá bom? Guardem isso aqui para o resto da vida de vocês. Então, o calor latente é o calor que é retirado ou é fornecido ao ponto de mudar de estado físico. Quanto mais água na panela, mais tempo você gasta para fazer ela evaporar. Então, se eu pegar aquela fórmula Q igual a M vezes C vezes ΔT e pegar esse ΔT e passar para o lado de cá, eu vou ter que Q sobre ΔT é igual a M sobre C. Então, a capacidade térmica de cada substância pode ser medida ou assim, a quantidade pelo tempo, ou pela massa vezes o calor específico. Então, a quantidade de calor necessário vai depender da massa e do calor específico para você saber quanto tempo você vai aplicar, tá? O calor é específico de algumas matérias. Então a unidade de medida é joule por quilo, por isso que é joule por quilograma, tá? Mas usualmente também, como pode ser, esse joule aqui pode ser caloria, reduzindo essa unidade de medida de joule quilograma, vira caloria por grama, tá? Bom, aqui existe o ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias, tá? Não existe aquecimento ou resfriamento durante a mudança de estado físico. Mas como assim, professora? Se eu enfiar a mão dentro da chaleira, eu vou me queimar. É, claro, não existe paciência, não pro sentido sensorial. Então, o que quer dizer? Por exemplo, a água, estamos falando da água, que é a substância padrão. Por que a água é a substância padrão, professora? Porque o calor específico da água é 1 grau Celsius, grama de água, tá? 1 grama de água, 1 grama de água se eleva em 1 grau Celsius. Isso equivale a uma caloria, que é 4,18 joule. Então, essa é a substância padrão. Então, daí para o estudo dela, a gente vê assim, ó. O gelo é a fase sólida da água. Até o zero, que é a origem aqui, até o zero, ela está insólida. Quando ela vai passar de estado físico, ela tem um ponto específico em que não tem transferência de calor, só a mudança do estado. E daí aqui volta a subir a temperatura. Quando ela chega aqui nos 100 graus, ela muda de estado físico, que não usa a temperatura para identificar, só depois aqui é que você volta a identificar a temperatura, tá? Aqui é só uma curiosidade a respeito do banho-maria, que é uma homenagem a um alquimista, diz a lenda, que o que você faz? Você usa exatamente a substância padrão como fonte de calor. Então, se você sabe que a água vai ferver a 100 graus Celsius e aqui você mantém a água fervendo, é claro que se você mantiver a chama ligada, ela vai mudar de estado físico e vai evaporando. Então, você tem que sempre cuidar do nível da água, tá?
você faz, a água fica a 100 graus Celsius, então o que tá aqui dentro também vai ficar a 100 graus Celsius. Isso aqui é uma forma caseira de controlar a temperatura, certo? Então, resolve aí pra mim, 37, 38, até aqui, ó, tá? Próxima aula a gente vê quais são as formas de transmitir o calor. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.